Ora viva, saudações a si que nos acompanha a esta hora. Bem-vindo a mais uma edição deste programa Outro Ângulo. Estamos de volta, depois de duas semanas sem, obviamente, estarmos aqui e irmos ao ar. Hoje estamos naturalmente a cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade e ficamos parados, particularmente eu, aqui o Outro Ângulo, ficou parado em função de algumas situações óbvias que tinha que resolver, mas estamos de volta para dar sequência à nossa emissão. Olha, hoje trouxemos muito para lhe oferecer, trouxemos muito a nossa bagagem, muito para desfilar neste palco, mas não podemos avançar sem antes agradecer o nosso caro internauta que está em constante interação conosco na nossa plataforma, obviamente, e particularmente para o Outro Ângulo e de forma especial para o nosso internauta Watson Smith, ele que reside no município de Melas, no distrito urbano do Benfica, ele que tem partilhado muito conteúdo, tem prestado o seu contributo para o avançar deste programa, e naturalmente nós temos aprendido muito com ele e vice-versa, e eu então particularmente aqui, em nome desta jovem, competente e vastíssima equipa, tenho o prazer de dizer muito obrigado. E para si que, digamos, também queres entrar nesta pedalada, faça-o, pois então nós estamos aqui para recebê-lo de mãos abertas. Olha, agora vamos então para o desenvolvimento das manchetes que fazem caixa alta neste programa Outro Ângulo. Vamos para o primeiro facto. Embriaguez leva pai a atirar seu filho contra a parede. Isso mesmo, embriaguez leva pai a atirar filho contra a parede. O facto se deu aqui na vizinha província e recém-criada, não é? Em função da nova divisão político-administrativa, a província de Icolibengo, no distrito urbano do Zango 2, não é? Onde um pai chegou em casa sob efeito do álcool, naturalmente, e não tendo encontrado a refeição à mesa, ficou enfurecido com a mãe e, não tendo solução, agarrou a criança menor de 1 ano que estava sentada e lançou-a contra a parede. Lançou a criança contra a parede, tendo obviamente a criança ser levada a um hospital e com fraturas naturalmente graves, porque o impacto foi maior e, enfim, então foi o que se deu. É um facto que deixou a sociedade assim, digamos, constrangida, e particularmente nós aqui no Outro Ângulo temos a responsabilidade de fazer a análise ou mesmo o enquadramento desta mesma situação. Bom, aqui então para o enquadramento, obviamente, eu entendo que é uma situação que não tem, digamos, respaldo naquilo que é convivência social, porque houve um problema, não é? Houve um problema. O pai, naturalmente, estava com fome. Não obstante estar sob efeito do álcool, estava com fome. E se tu, por exemplo, encontras a casa, a mesa não tem comida, naturalmente que tens de procurar soluções. Não é arranjar mais problemas que não têm nada a ver, que não têm mesmo coerência, não é? Então, procurar soluções seria ou mesmo pedir que a esposa fizesse a refeição, ou então ele próprio, não é? É muito normal que assim seja, entrar mesmo na culinária, preparar o que tinha, obviamente, e depois então saciar a fome e não criar uma situação dessas, levar a criança contra a parede, atirá-la contra a parede e depois então criar danos ou fraturas. Uma criança inocente que naturalmente não tem nada a ver com a sua fome nem com o seu estado de embriaguez, e depois então, enfim, vai levar lesões graves, se calhar para o resto da vida. E os pais obviamente criam os filhos e depois é aquilo, não é? O filho de 1 ano já está grande, do perigo, aquilo que dizem, já saiu de lá. 9 meses na barriga, ficou 1 ano e você mesmo, pai, presente, davas sempre todo o sustento possível. Agora, por causa da embriaguez, vais naturalmente tirar a oportunidade de crescer da melhor forma possível. Naturalmente que é uma ação que não tem, digamos, aqui algo bom, não é? E depois os pais vão tendo sempre a potência de ter filhos saudáveis, para que amanhã, quando os pais forem naturalmente velhos ou mesmo na terceira idade,
esses por sua vez então possam certamente fazer a vez que, enfim, não é que os filhos devem fazer para os pais, digamos, já em idade avançada. Agora é este filho que você mesmo criou e de repente também lança contra a parede e depois vais criando então lesões graves. Naturalmente que não será um indivíduo forte, um jovem, digamos, dinâmico para atender-te quando estiveres em situações de velhice. Daí mesmo que esta ação não é, digamos, uma ação que se aconselha, não é uma ação que se aconselha. Então aí está, e o pai aqui saiu totalmente errado na fotografia, não é? Erradamente na fotografia. Então avançamos, somamos e seguimos, o tempo não para. Vamos com outro facto, este é de um pastor de 39 anos que violou sexualmente uma menor de 13 anos de idade. O facto se deu na província da Lunda Norte, quando o pastor, naturalmente suposto pastor, por sinal vizinho da menor de 13 anos, aliciou a menor com notas de 5.000 kwanzas. Pronto, a menina também, se calhar despreparada, aceitou e então foi consumado o ato. E este mesmo pastor foi já, digamos, encaminhado para os serviços especializados, não é? Foi então levado para as autoridades, nesse caso para a polícia ou mesmo os órgãos de segurança, nesse caso. Portanto, então está aí o ato, digamos, mau também gizado, é aquela teoria que se traz sempre quando se aborda questões relacionadas à fé, não é? Porque o pastor digamos, o mensageiro de Deus, não é? Na terra, é o representante de Deus na terra e deve ter, digamos, um comportamento saudável do ponto de vista social, de convivência da sociedade, porque é uma grande responsabilidade ser representante de Deus. Deus é amor e chega aqui, naturalmente que não se vê nada disso, mas também é tudo por conta daquilo que se fala, não é? Imaginemos que aquilo que a irmã Sofia já cantou, por exemplo, uma das suas músicas, não é? São lobos vestidos de ovelhas, não é? E também a Bíblia é clara, haverá sempre falsos profetas. Há quem pensa que só o facto de estar com uma Bíblia debaixo dos braços já é, digamos, um caminho andado para ser considerado santo, mas não é bem assim. E aquilo que depois então a irmã Sofia já disse, pelos seus frutos os conheceremos, e em função então desta atitude, esse pastor, naturalmente que é obviamente chamado de falso pastor. Mas também aqui uma questão, às vezes quando se analisam questões de género, é importante que se busquem, não é? Eu gosto muito de buscar aquela teoria, ou mesmo aquele ditado muito antigo que diz que quando tu ralhas a raposa para que não, enfim, não mate ou mesmo não tenha nada contra as suas galinhas, é importante também que se avise a galinha para não passar, não desfilar no habitat normal da raposa, porque se a gente olhar também para lá do aliciamento deste mesmo pastor, não estou aqui a minimizar a questão do pastor, mas uma coisa que é importante e deve ser também olhada, não é? As meninas de agora também são muitas das vezes são também as promotoras dessas mesmas situações, muitas delas também são coniventes, então são elas também contribuem para que a ação se realize. Portanto, não é só a questão de quem tem o ato, consome o ato, mas também as meninas, as menores também devem ser ensinadas para que em situações de género, por exemplo, consigam obviamente denunciar e não aceitar o ato como se de coisa normal se tratasse. E isso agora está praticamente assim, mas que o peso vai todo para o pastor, sendo ele pastor, não é? Levando aqui o carimbo de pastor, devia ter obviamente um outro posicionamento ante a situação, mas assim não ocorreu, então o homem está também aí a contas com a justiça. Vamos então para um outro desenvolvimento, somamos e seguimos com um caso de recém-nascido encontrado em uma vala de drenagem em Luanda. Olha, uma criança, uma menor recém-nascida foi encontrado em uma das valas de drenagem em Luanda e no município, particularmente no município de Viana. O caso se deu quando uma cidadã fez a denúncia às autoridades, à Polícia Nacional, e estes então tomaram nota da situação e levaram, obviamente,
obviamente a criança para os locais, digamos, indicados, e diligências estão sendo feitas para que certamente no curto espaço de tempo se possa localizar os progenitores. Olha, aqui também uma situação, digamos, que contraria o senso social. Porque se por um lado a gente encontra pessoas à procura de filhos de um lado para o outro porque não conseguem conceber ou mesmo alcançar, por um lado temos outros que conseguem alcançar, mas que não querem estar filhos. Então olha o que aconteceu com esta cidadã. Vai levar o filho durante os 9 meses no seu ventre e depois então de nascer, tal filho, abandona. Ninguém sabe aqui as causas, mas naturalmente que se calhar dá-se aqui a entender que é uma cidadã que se calhar não tem, digamos, um esposo, não tem uma casa, uma família criada, é daquelas do tipo de que não, digamos, tem a responsabilidade ou mesmo não quer ter filhos, se calhar, e se calhar também o pai é daqueles que só fazem e depois abandonam. Naturalmente que aqui então está, a criança inocente foi encontrada. E depois então aqui a gente vai criar uma confusão para a sociedade, porque se o filho não é criado pelo pai e pela mãe, quem é que tem a responsabilidade de criar? Por direito, o pai e a mãe que têm esta responsabilidade. E nós sabemos que na vida social os filhos devem ser planejados, não é? Antes de a gente entrar para termos um filho, deve haver uma conversa. Uma conversa que vai permitir saber se o outro está preparado ou não. E não devemos fazer ou mesmo ter relacionamento com pessoas que não estão, digamos, comprometidas. Porque um filho, uma criança, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente não está comprometido ainda assim, darmos o passo para fazer um dado filho e fazemos, e obviamente depois que ele nasce, atiramos contra a natureza, deixamos a natureza, que a natureza cuida dele, não estamos obviamente a contribuir positivamente para a evolução da sociedade. E aqui então também fica a deixa para aqueles que obviamente querem fazer, pretendem ter filhos, devem obviamente primeiro preparar-se, primeiro estruturar-se, primeiro buscar o compromisso, não é? Depois então é só assim que se deve dar este passo adiante, porque é uma grande responsabilidade, ou seja, é um grande passo. E o filho, naturalmente, quando surge, muda a rotina dos dois, muda a rotina, muda o modelo de vida, muda tudo, e as atenções devem ser viradas para ele. E quando assim não é, obviamente que quando assim acontece, quando tu percebes que o outro não está comprometido, é melhor mesmo dar um passo para trás e procurar se calhar alguém, uma outra pessoa, ou mesmo esperar que apareça o melhor para que se possa então dar aqui o passo de ter-se ou conceber-se filho. Mas quando o parceiro é daqueles que não, digamos, respeita a convivência social, é melhor não avançar. Então aí também está. Olha, o tempo não para, vamos avançar, vamos somar, vamos seguir com um facto, digamos, o último, que se deu na província do Bié, do município do Quito, ou mesmo na cidade do Quito, a capital. Uma cidadã queimou, nesse caso, queimou 2 enteados e por fim ela também suicidou-se. O facto então já o disse, aconteceu na província do Bié, quando a senhora obviamente vivia no mesmo quintal com o esposo e mais a outra esposa, a rival desse caso. O esposo e a rival tinham saído e ela aproveitou a oportunidade para consumar o ato. Atirou gasolina aos 2 menores, colocou fogo e depois então, olhando para a sua ação, também decidiu tomar o veneno e tirar a vida dela. E antes de assim fazer, agarrou também neste mesmo veneno e deu para as 3 filhas ou 3 filhos dela, que também para que também morressem juntos, não é? Mas infelizmente ou felizmente, melhor dizendo, as 3 crianças dela, curiosamente, não chegaram a falecer, ou mesmo não conheceram a morte. Foram levados ao hospital e deu-se o tratamento devido e as crianças estão, digamos, saudáveis a essa altura. Pese embora algumas sequelas, mas voltaram à normalidade. Então aí também está, não é? Aqui é uma ação, digamos, errada da senhora, porque não obstante, não há nenhum ódio que te leve, digamos, a atentar contra a vida de outrem. Quando assim você se proceder, naturalmente tu estás a minar a sua vida, porque se não fosse, imaginemos, por exemplo, ela atira
o fogo contra as crianças, filhas da outra, por exemplo, e depois então ela percebe o facto, percebe a realidade ou mesmo a veracidade da situação e também decide tirar a sua própria vida, porque percebeu que a ação foi mal ajuizada, a ação foi mal pensada nesse caso. E também, para terminar com a sua procriação, ou mesmo para terminar com a sua geração, decidiu também, deitar veneno ou mesmo de envenenar as suas próprias crianças para que todos morressem, porque percebeu que a ação não foi bem pensada. Portanto, aqui então também é aqui chamar-se a atenção para que as ações, os nossos pensamentos, as nossas ideias sejam para o bem, para a convivência social, para a comunhão, para a partilha, para o entendimento. Porque quando uma ação for mal, digamos, perpetrada, naturalmente que as consequências viram sempre contra nós. E aí então está, a senhora tentou, digamos, satisfazer a sua necessidade, satisfez a necessidade, mas percebeu que é uma ação, digamos, fora daquilo que é a convivência social. E por isso ela decidiu também tirar-se a própria vida e dos outros filhos dela. Mas infelizmente os filhos ficaram, ou menos felizmente os filhos ficaram. E agora, esses 3 filhos, como é que a enteada ou mesmo a rival vai encará-los? Os filhos da outra que tirou os seus próprios filhos, ou seja, que tirou a vida dos seus próprios filhos. Como é que a rival que fica vai encarar esses filhos? Então aqui fica a responsabilidade, aqui fica a responsabilidade para todos nós enquanto seres humanos, antes de a gente fazer uma coisa, principalmente contra alguém, analisar primeiro se de facto aquilo é bom ou não, e não é só bom para nós, e aquela teoria que se traz do certo e do bom, até pode ser bom para nós, mas não certo. Então procurar sempre fazer as coisas certas, independentemente de qualquer que seja a situação. Estamos a terminar, estamos na final, mas não podemos sair sem antes pedir que os nossos ouvintes, os nossos internautas, obviamente consigam, ou seja, agradecer àqueles internautas que têm estado sempre em constante ou em permanente contacto connosco, nos likes, nas partilhas, nas nossas transmissões, para que continuem sempre a fazer isso, porque isso vai engrandecer ainda mais o nosso programa e naturalmente vai também enriquecer o nosso horizonte intelectual. Chegamos ao fim com promessa de voltarmos na próxima oportunidade. Falou para todos vocês, Sr. Ernesto Domingos Neto, e nosso muito obrigado em nome da equipa. Estúdio Dieto, o seu espaço perfeito para gravar podcasts, vídeos institucionais, criar book de fotografias e melhorar a sua comunicação diante das câmaras. E não é apenas para empresas. Se é músico, desportista, escritor, empreendedor ou professor, o Estúdio Dieto é o local perfeito para transformar as suas ideias em realidade e se destacar dos demais profissionais com sucesso. Liga para o número 924 07 77 47 e faça o agendamento para a sua gravação. Qualidade, rapidez e preço justo são as regras do Estúdio Dieto. Estamos na Vida Pacífica, Bloco 12, Zona 1, 14º andar, Zango Zero. Estúdio Dieto. É Tomo Dieto.